Fala galera, saudações vascaínas, né? Vou tentar ser o mais breve possível aqui para falar dessa bosta desse jogo que acabou de acabar entre Vasco e Bahia, né? O Vasco perdeu o Bahia em casa por 1-0, né? Tá rolando agora, né? O pós-jogo aqui, né? Mas enfim, cara, a primeira coisa, acho que não dá para defender o Diniz, né? Acho que é um consenso de todo mundo que não dá para defender o trabalho que o Diniz faz no Vasco, né? Apesar de chegar as peças, de ter o pessoal que ele pediu e etc, 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 eu acho que não dá para a gente normalizar um resultado abaixo de 39%, 40 e poucos por cento. Não dá pra gente normalizar uma parada dessa, porque, cara, o Vasco precisa vencer, simples assim. E, e o Diniz, ele não tem essa vontade de vencer, né? A gente não vê o time do Diniz com vontade de vencer, de querer ir para dentro, de querer fazer, de querer resolver o jogo. Não, a gente não vê. A gente vê os times do Diniz tocando bola e passa fazendo o torcedor passar raiva, né? É o que acontece aí em relação aos times que o Diniz monta, né? Só pegar os históricos dele aí, só quem gosta dele é a galera do Fluminense, né? Mesmo assim, porque, né, tiveram uma boa passagem lá. Mas fora isso, cara, a gente não vê. Ó, por onde eles passou, a galera não quer ver ele nem pintar de ouro, né? E eu acho que aqui no Vasco não tá sendo diferente, né, cara? Eu acho que o cara que bota um time, arma um time com o elenco que ele tem na mão, que é muito melhor do que os outros, né, que tinha, e ele não consegue vencer, pô, cara, foram, se eu não me engano, foram aí, se eu não me engano, foram aí, acho que 10, 12, 13 jogos, eu acho, sem vitória, né? Então, assim, que eu acho que venceu 12 ou 13, pô, cara, é um número muito pouco, né? Ah, Diego, mas chegou na final da Copa do Brasil, pô, cara, na boa, eu não sou desse maluco de ficar relembrando isso toda hora, não, sabe? Eu gosto do presente, vamos viver o presente, o Vasco precisa viver o presente, né? Não tem como o Vasco olhar para 2025 e achar que tá tudo certo, né? Tem que olhar para 2026. Já começou o Campeonato Brasileiro, já começou o Campeonato Carioca, já começou, né, a temporada. Então a gente precisa vencer os jogos, a gente precisa estar jogando bem, né? Ah, Diego, mas a gente cria muito, tá? Cria muito e não faz. A gente fez uma janela boa. Cara, eu acho que só o tempo vai dizer se a gente fez ou não uma janela boa, porque os nomes em si, você olha, são nomes que são atrativos, né? Mas vai dar resultado, né? Acho que é aí que tá o problema todo da, da janela, né? A gente precisa entender como é que essa janela foi feita a partir dos resultados que ela vem, simples assim, né? São jogadores que podem entregar ação, são jogadores que podem entregar, mas a gente precisa que entregue logo, né? Porque, pô, passar esse tipo de raiva que a gente tá passando aqui até em São Januário é muito difícil, né? E assim, aí você olha pro time que o Diniz monta, né? Aquela saidinha ali atrás, é um time que cria muito, mas não faz gol. Então, assim, aí você pega, é, você perdeu aí dois, né, dos nossos melhores atacantes na janela e você não repõe. Ah, o Spinelli chegou, tá? É o cara que eu acredito, confio que vai dar certo. Mas era mais fácil a gente ter segurado pelo menos um, né? Era mais fácil a gente ter segurado pelo menos um, né? Porque pra gente pelo menos garantir, pra pelo menos a gente garantir alguém já entrosado, né? Alguém que já faz gol, né? Enfim, acho que a gente pecou muito nisso aí. A gente precisa entender realmente o que o Vasco quer na temporada e focar no que o Vasco quer na temporada, porque trabalhar com o Diniz, ver esse desempenho horrível que ele tá tendo e não fazer nada pra melhorar, pô, cara, não vai adiantar. Daqui a pouco a torcida tá lá de novo. Tá lá no CT de novo, cobrando os caras de novo, mesma coisa, tudo de novo, né? Então, assim, eu vejo um jogo do Vasco hoje, um Vasco que tem mais posse de bola no Bahia, não cria chances para poder matar o jogo, né? Tem ali chances para poder fazer o gol, mas não faz.
Aliás, isso está sendo rotineiro no Vasco, né? A gente não tem quem faça gol, né? Hoje estreou o Spinelli, né? Que pode ser que resolva a nossa, a nossa falta de gols, né? Esperar isso do Brenner, cara, esquece. Brenner é outra parada, é outro estilo de jogo. Acho que ele vai somar sim, mas não vai ser com um gol toda hora. Que vai ser com gol toda hora que ele vai fazer. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender realmente o que o Vasco quer, entender que o Diniz quer do Vasco, se ele quer realmente continuar no Vasco, se ele quer sair, se o elenco que tá lá quer trabalhar com o Diniz ou não, né? Se o Pedrinho também quer continuar correndo esse risco, que é trabalhar com o Diniz e não vendo resultado nenhum, né? Isso tudo tem que ser colocado na balança. Né, tava conversando com alguns amigos aqui, e, cara, eu fico imaginando esse elenco que o Vasco tem agora, que não é um elenco ruim, é um elenco no papel bom, né? É um elenco bom, que dá para trabalhar legal. Eu fico imaginando um elenco desse na mão do Luxemburgo da vida, o Vanderlei Luxemburgo, de um, de um Jorginho, de um Ricardo, Zé Ricardo, né? São caras que gostam de vencer, né? Obviamente que né, o Luxemburgo está um pouco acima desses outros dois, mas são caras que querem vencer, que gostam de vencer, que gostam de estar brigando por algo. Então, assim, é, e o Diniz, a gente vê que o time dele não quer, vê que ele não quer, né? As entrevistas dele a gente vê assim, né? E daqui a pouco ele vai falar na entrevista que o time foi bem e só não fez o gol. Pô, aí não interessa, né? Gol no futebol, gente, é importante. Gol no futebol é necessário para que se tenha alegria no futebol, para que se tenha, né, os 3 pontos, que é importante também. Então, assim, eu acho que o Diniz tem que entender o que ele quer da vida também, principalmente em relação ao Vasco, porque a gente tá precisando vencer. E esse elenco que ele tá na mão é um elenco bom, um elenco que dá para ele arrancar mais, né? E as coisas não vêm acontecendo. Fico imaginando, como eu disse para vocês, um elenco desse na mão de um Vanderlei Luxemburgo, de um Jorginho, de um Zé Ricardo, de um Ramon Dias, né? De uns caras que gostam de vencer, os caras que procuram vencer. Renato Gaúcho, os caras que procuram uma vitória. É isso que o Vasco precisa. O Vasco precisa procurar as vitórias. Precisa querer as vitórias. E não querer da boca para fora, mas querer na atitude de buscar e vencer as partidas. É o que o Vasco não está fazendo. Porque está criando muito, não está fazendo, não quer vencer. Simples assim. Acho que o Diniz já tem que começar a repensar o trabalho dele no Vasco. Acho que ele precisa começar a repensar o que ele quer fazer em relação ao Vasco daqui para frente. A diretoria já precisa colocar a mão na cabeça e começar a matutar algo para que o Diniz seja cobrado, para que ele comece a entregar ou se faça a troca dele. Apesar de que eu não sou a favor de trocar treinador toda hora, mas tem hora que fica insustentável, que é o caso do Diniz agora. Fica muito ruim para poder continuar com um treinador que tem um aproveitamento abaixo de 39%.